Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La Blanche Ophélia flotte comme un grand lys, très lentement. Estamos aqui com mais um programa Educa Ação. E como estamos em período de pandemia, nós temos aqui os nossos convidados, Diego. Muito obrigada, Diego, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. A nossa psicóloga Fernanda, que também já tem cadeira cativa aqui, já tem quase um quadro, né, Fernanda? Muito obrigada por aceitar. Gratidão, Débora. Eu que agradeço muito. E eles vão participar de máscaras, porque eles se sentem mais protegidos, né? Fizemos todas as medidas de segurança, a higienização, então eles vão permanecer de máscara. E como nós estamos trabalhando agora, durante este mês de maio, o Maio Laranja, nós abordamos o combate e prevenção ao abuso e à violência, né? Não somente ao abuso sexual, mas também a violência como um todo. Que ela pode ser psicológica, ela pode ser física, né? A violência ela é muito ampla quando nós tratamos disso. Dando continuidade ao assunto, na semana passada nós conversamos com a doutora Noadja Tavares de França, que é ginecologista e obstetra, e ela nos falou sobre as questões físicas, o que envolve o assédio, né? A maneira como ela trabalha, como aborda, né? E uma associação também na qual ela faz parte. Eu já agradeci a presença de vocês, inclusive eu trouxe um mimo. Fernanda, eu trouxe um lavandinha, é uma loção hidratante, e um floratinha. Grata, obrigada. E para o Diego, eu trouxe o Quasar e uma loção também, lavandinha, Diego. Ai, muito obrigado. Um mimo das lojas O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Obrigado. Como nós sabemos, né, a violência contra crianças e adolescentes, durante o período normal, que nós já estamos em escola e que nós trabalhamos, nós já sabemos que é uma crescente, né? É constante isso dentro das casas, dos seus lares ou locais próximos, e já é um agravante. Eu gostaria de saber o que vocês acreditam neste período de pandemia. Será que tem sido uma crescente? Será que tem aumentado a violência, o abuso contra nossas crianças e nossos adolescentes durante este período? A gente tem acompanhado, assim, pelas notícias, né, de que sim, né, de que realmente a questão, principalmente da violência contra a mulher, a gente já tem dados, estatísticas de como realmente aumentou. Acho que, Diego, tu tens presente para ti o número, né? Sim, a 70% porcentagem. aqui no Rio Grande do Sul. 70%. E do que é notificado, porque é um tipo de violência que a gente também sabe que tende a ser subnotificada. É uma violência que a gente não pode confiar tanto nos dados estatísticos que chegam, porque a gente conhece sobre o contexto, que geralmente é um contexto de segredo, de opressão, de pacto de silêncio, e isso muitas vezes então nem chega a realmente vir os dados, né, reais. Então desse entende tipo de violência. que tu tens um dado de 70%, então nós podemos acreditar que é maior do que isso. Sim, e daí isso, como a Fê falou, né, a Fernanda faz parte da normalidade muitas vezes, né, porque assim, é o que tem pra mim, né, é isso que me restou. Ou daqui a pouco, se eu contar é pior. E esses índices, esses dados, não é só contra a mulher também, né? Ele é contra o idoso. Exatamente. Né? Ele é contra a criança, ele é contra a mulher, contra o homem. Então, assim, o Brasil é o lugar onde tem maior número de feminicídio. Né? Então, assim, nós estamos bem propensos, porque agora as pessoas estão dentro de casa, então esses casos estão aumentando. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente assiste lives, assim, que nem hoje de manhã eu conversei com vocês, né, que estava assistindo do FOC, por exemplo, Paulo FOC, e eles falam sobre isso, 50% tem aumentado contra a criança, 70% contra a mulher, sabe? Então, é um momento, assim, de delicado, reflexão, né? Delicado. E como nós comentamos antes, a Argentina, por exemplo, eles proibiram a venda de álcool, né? Por quê? Porque eles entenderam que o álcool estava levando as pessoas também a
essas agressões, né? Estava possibilitando isso. Então vamos tirar para diminuir. E por ser agora um período muito estressante para a maioria das pessoas, né? Por toda essa questão de vulnerabilidade, por toda a questão social e financeira, enfim, a gente sabe que no momento que aumenta o estresse, muita gente que já fazia o uso, por exemplo, do álcool, né? Como algo relaxante, recreativo, um uso talvez recreativo, só para... né, relaxar, no final de semana, enfim, a gente sabe que tem pessoas que acabam agora aumentando o uso, né, do álcool, até de outras substâncias, como uma forma de dar conta, de poder fazer esse contraponto do estresse que está vivendo. Sim, tenta amenizar um pouco. Para amenizar um pouco desse sofrimento, só que o uso dessas substâncias como o álcool, por exemplo, acaba sim... deixando as pessoas muito mais sem qualquer tipo de inibição, qualquer tipo de raciocínio lógico, né? Os seus julgamentos ficam muito distorcidos, então acaba deixando muito mais vulneráveis, né? As crianças, obviamente, principalmente, sim, os adolescentes, porque há um descontrole mulheres. No momento que o álcool causa um efeito, há um descontrole, né? Algumas pessoas, cada um reage de uma maneira diferente. Porque nós não sabemos dizer o que leva uma criatura a mudar bruscamente, né, o comportamento, se ele já tinha aquele comportamento agressivo ou se, né, se é o efeito do álcool ou não. Então isso é uma medida muito interessante vinda da Argentina de proibir, né, o uso, a venda. Uma das questões também que ele trouxe, né, foi que o álcool te faz o quê? Ele te possibilita a ter momentos sociais, né? Então o álcool daqui a pouco ele traz aglomerações. Exatamente. Porque assim, eu não vou beber sozinho daqui a pouco, mas eu vou convidar a Fernanda para ir na minha casa beber comigo. Então o álcool nesse momento para eles foi uma forma de intervir em aglomerações também. Sabemos que existe N casos, assim, que o álcool pode trazer, mas o que trazendo hoje para nossa entrevista no nosso momento é essa questão de agressões, né, de agressividade também, porque a gente sabe que isso vem aumentando, daqui a pouco encoraja as pessoas, né? Exatamente. Então é isso. Mais ou menos isso. Então a gente tem acompanhado assim um movimento como da Secretaria também Municipal de Educação, no caso, de muita preocupação das equipes diretivas das escolas e da própria secretaria. E nós vemos que as equipes são incansáveis, né? A própria secretaria também não para um minuto, né? E nós temos recebido muitas informações, muito acolhimento também, né? Nesse momento que não só a criança precisa de um acolhimento, mas nós professores também. Então tu já imagina, se nós estamos recebendo todo esse carinho e essa atenção, eu acredito que, imaginem as crianças lá. E as equipes estão muito preocupadas, pensando já nos casos que se sabia que estavam vulneráveis, de crianças e adolescentes que já vinham de um contexto que ou já tinha acontecido de fato, né? E mesmo com todos os encaminhamentos que já tenham sido tomados, mas mesmo assim tem crianças que talvez não estivessem ainda sofrendo esse tipo de maltrato e pode ser que tenham começado a sofrer também. Exatamente, Então, esses são situações de pontos cegos, né? Que as pessoas, que as equipes, os professores que conhecem os alunos e que muitas vezes conhecem muito bem as famílias, já ficam preocupadas e pensando como é que está aquela criança. Sim, porque tu já imaginava, porque nós, professores, podemos ter aquela visão. Né? A gente sabe quando o aluno está mais quietinho, quando ele está mais agitado, né? E isso ali no olho, e agora nós ficamos preocupados como vamos fazer se eles estão lá nas suas casas, que a gente não faz ideia. Nós enviamos atividades, nós fazemos chamadas de vídeo, nós conversamos, mas tu não tem a real, né, situação ali. Do que realmente está acontecendo do outro lado, né? Então, por isso que é muito importante, e é um apelo, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento agora até para fazer, de que muitas vezes agora vizinhos, quem mora perto, né, as famílias que moram perto, muitas vezes agora estão começando a perceber coisas dos seus vizinhos que talvez não sabiam, não percebiam antes. Então pode ser às vezes, né, gritos, né, brigas, choros, enfim, comportamentos diferentes, né, que vocês estão conhecendo agora e que a gente precisa ficar atento
Porque aquele velho ditado de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É mentira. A gente precisa repensar. Os olhos, né? Não podemos mais, porque no momento que a gente vê e ouve, percebe que algo está errado, a gente é conivente se não toma uma atitude. E a gente precisa, sim, aprender a tomar atitude. E basta a suspeita. Eu acho que isso também é uma questão importante da gente conversar. Porque nós não podemos permitir isso. A doutora Enoádia e eu conversamos na semana passada, nós não podemos permitir que a coisa aconteça. Acho que quando nós percebemos que há algo estranho, que tem, onde há fumaça, há fogo, eu acho que se nós ligarmos o sinal de alerta, às vezes a gente pode evitar que aconteça, que chegue ao ato de fato, né? Indiferente do que, mas uma situação, porque tudo que coloca o outro ser em uma situação diferente da sua, de diminuição, ou de agressão, ou coisa parecida, a gente tem que ficar atento, né? A vulnerabilidade social, né? E essa questão da vulnerabilidade, existem vários fatores, né? Tu tem que ter uma empatia e de se colocar no lugar do outro, saber, e entender o que está acontecendo naquela casa também, né? Até em relação a isso, porque esses abusos que estão acontecendo daqui a pouco, de agressões entre pai e mãe, a criança está visualizando. E a gente sabe que essas questões de abuso acontecem normalmente com quem está ao nosso redor, né? Acontece com o tio, com o vô, com o pai. Pessoas a gente próximas. Não estamos dizendo que é assim. Não, é o que os estudos mostram, que normalmente acontece com pessoas que estão à sua volta, né? E essa questão da responsabilidade, porque muitas vezes as famílias, a gente entende perfeitamente que tem a questão que tem que trabalhar, que precisa sair de casa e deixa a criança com outra pessoa, que deixa com outra pessoa. Vamos entender quem está nessas casas, quem está frequentando essas casas, quem tem acesso a essas crianças e esses adolescentes, esses jovens, né? O que é passado para eles? Né? Eu quero perguntar a vocês, qual a melhor maneira de abordar com as nossas crianças esse tipo de assunto? Eu acho que é importante a gente pensar, como a gente não está num contexto normal, né? Porque normalmente esse é um assunto que sim, deve ser trabalhado nas escolas, né? Cada escola tem a sua forma de trabalhar, no sentido de informar, de orientar, né? Tanto diretamente os alunos, né? As crianças e os adolescentes, sobre como que eles podem se autocuidar e se autoproteger, né? Falando sobre os limites, né? Os limites do corpo, tudo conforme as faixas etárias a gente precisa atentar, né? Que são assuntos que desde a educação infantil devem sim ser abordados, embora seja um assunto, um tema tabu, a questão da sexualidade ainda é meio complicado, né? A gente precisa pensar em formas, porque também não falar sobre isso é uma escolha e é uma decisão que nem sempre é melhor, né? Então negar, não, os pequenininhos a gente não precisa levantar esse assunto, senão eles vão começar a ficar curiosos. Muitas vezes as pessoas pensam, nem vou falar sobre isso, porque sim, senão fala ele vai ficar curioso. Só o que ele demonstra interesse, o que não parece que não vai precisar. Mas que criança que não demonstra interesse pelo próprio corpo? Eu não conheço. Mas é a forma de abordar isso, na verdade, né? Porque assim, o professor trabalha de acordo com o interesse da criança, é para ser assim, normalmente. Né? Então, assim, a gente não está, como as pessoas falam, tu está despertando isso na criança. Não é essa questão de despertar, mas sim como a Fernanda falou, né? É uma questão do cuidado. Vamos cuidar do nosso corpo, né? Questão de higiene também. Olha só, quem é que pode tocar no nosso corpo? Quem é que pode encostar na gente? Respeita o corpo do teu colega. A gente sabe que na educação infantil eles sobem um em cima do outro, né? Eles se esfregam no outro, se abraçam, se beijam. Então, tem toda essa questão de você estar atento a isso, né? E você falar para eles assim, esse é o corpo do teu colega, não pode fazer isso, ou respeita, cuidado, sabe? Vamos fazer carinho só nele. Tu gosta do teu colega? Então abraça ele, né? Não precisa dar um beijo daqui a pouco na boca, assim, mas abraça o teu colega, porque isso acontece. Mas como nós falamos, né? É diferente muitas vezes a visão de educadores, família, né? Cada um com o seu ponto de vista, exato. Porque nós, educadores, nós temos uma maneira de
de abordar esse assunto. Já a família tem outra. Isso, tem família que não gosta que toque nesse tema, né? A questão, muitas vezes a gente acaba quando a gente não está no meio, muitas vezes da educação, ou não estuda muito a respeito sobre o desenvolvimento, né, das crianças, a gente acaba já falando sobre sexualidade, demonstrando sem perceber, né? Desde quando são bebezinhos, é numa troca de fralda, e quando a gente brinca que a gente quer morder aquele pezinho, que a gente quer morder aquela mão, e vai, e dá beijo aqui, dá beijo ali, e aperta, ou o maiorzinho se começa a fazer cosquinha, e muitas vezes a criança pede para parar e o adulto não para. Quando a gente obriga as crianças a cumprimentar com um beijo, né, pessoas que elas não conhecem, que elas têm que aceitar carinhos, toques de pessoas que elas não conhecem, que elas não confiam, enfim. São coisas, parecem pequenas, que podem passar despercebidas, mas na verdade a gente já está passando uma mensagem para as crianças de que o teu corpo não tem limite, que qualquer pessoa pode chegar e pode fazer o que quiser, que tu não tem muita voz sobre isso. Ou a gente pode passar a mensagem de que mesmo de que a valor, gente queira, de respeito, às né? vezes, né, amassar, nossa, eu muito quis amassar meus filhos, mas não amassei, né? A gente pode ter vontade às vezes de morder, enfim, mas eu não mordi. Por que eu não mordi? Porque eu já tenho esse conhecimento e essa consciência de que se eu morder, depois ela também vai estar achando, ou ele vai estar achando que pode me morder, que pode morder todo mundo, e não é assim, que pode apertar todo mundo, e não é assim, que pode beijar todo mundo, e não é assim. Então, são coisas pequenas que a gente precisa começar a tentar, que nós, como educadores, a gente precisa ensinar, sim, desde muito pequenininho, sobre limites do nosso corpo e do corpo deles. Então, esse é um primeiro ponto, né, da educação, assim, de crianças, que são ações que parecem pequenas, mas ali a gente já está educando, sem perceber. A questão do respeito, né? A própria fila, por exemplo, o colega não quer que bote a mão no ombro daqui a pouco, isso acontece ou não quer dar a mão pro colega. Existe a questão do respeito, vamos respeitar também o desejo dessa criança e tentar entender o porquê que tu não quer encostar no teu colega. É a questão do limite, né? O meu começa onde o outro termina. Então, isso é interessante, a criança tem que saber, porque mexer no seu corpo não é como pegar o brinquedinho ali emprestado que o colega não queria, né? E tu sabe que eles falam, né, muitas vezes. Eles falam. Eles falam. E porque quem é que faz isso contigo, se a gente pergunta? Eles falam quem é que faz isso com eles, né? Eles reproduzem muitas vezes na sala de aula coisas, gestos que eles veem. Olha, nós temos um grande número de crianças que ainda dormem com os pais, né? Isso, gente, também é considerado um abuso, por mais que não é colocado claramente muitas vezes, mas já foi colocado, né, que a criança que dorme com os pais, tudo mais, e presencia daqui a pouco atos, né, sexuais desnecessários, né? É considerado um abuso para aquela criança. Eu acho que é importante a gente poder também contextualizar um pouco isso, porque a gente sabe que a gente vive numa situação que nem todo mundo tem o seu quarto direitinho, separado, enfim. Perfeito. Então tem muitas famílias que têm a questão de ter que dormir todos numa mesma peça, né? Mas o que eu sempre oriento? Eu também sou mãe, também tem momentos das escapulidas, né? Dos filhos, né? Na nossa cama, enfim. O que acho que é importante... A cama da mãe é tão gostosa, né? Sim, o que acho que é importante a gente pensar? Que a privacidade, né, do casal, a privacidade da criança são questões muito importantes. Então, eu sempre comento com os pais. Em algum momento, ok, dormir junto, enfim, mas assim... Relações sexuais, beijos, carícias, isso na frente da criança, assim, ainda mais não, né? Então, o momento íntimo do casal, vocês vão se organizar um momento assim, em outro espaço, né? Porta fechada, porque eles muitas vezes ficam pensando, mas o fulano dorme que nem uma pedra, nem... achando que a criança é um aviãozinho. Exatamente. Eles são muito espertos. Né? Os sons, enfim, eles são muito curiosos, é natural que sejam. Então, a gente precisa muito estar comentando isso com os pais, que tudo bem se a família dormir todas juntas por uma necessidade, mas que os momentos íntimos do casal sejam realmente reservados, preservados, e que nunca, jamais, na frente da criança. Para a criança que vê esse tipo de ação, para ela isso pode ser visto como uma agressão, né? É uma agressão.
né? E ela interpreta isso como um malefício. Exatamente. Né? A fantasia da criança, né? Assim, e assim, a criança tem muitos receptores, né? Que mesmo ela dormindo, ela continua receptando esses sons, o que está acontecendo no seu ambiente, né? O deslocamento dela para um outro quarto. Por isso que a criança acorda muitas vezes. O pai pegou para colocar na cama dele, a criança acorda. Porque ela está recebendo informações neste momento, né? O cérebro dela não para. E ótimo de ter a Fernanda aqui, porque ela explica de uma forma mais clara. Ela é maravilhosa. Porque a gente tenta falar, entendeu? Daqui a pouco a gente parece... Assim como tu, Diego, também. A gente parece aliás, o nosso programa Educação, as pessoas têm nos elogiado, têm me elogiado, me encontrado na rua e dito como tu traz convidados renomados e pessoas que nos esclarecem, né? Às vezes a gente está com alguma dúvida em relação a algum determinado assunto que acontece nas escolas e tem esclarecido. E o nosso objetivo é este, né? Levar conhecimento e esclarecer alguns pontos que estavam meio que, daqui a pouco são apagadinhos. São né? detalhes, né? E que nem a Fernanda comentou assim, a gente entende daqui a pouco que tem uma família que todos dormem no mesmo quarto, tudo isso, mas é questão de organização, né? Da gente se organizar e a gente daqui a pouco entender esse lado que a gente não via, né? Que é um ponto cego, que daqui a pouco a gente nem percebia, ou daqui a pouco nem fui orientado, né? Aos meus pais, eles podem falar que sempre na entrevista, eu sempre falo assim, e ele dorme aonde? Dorme com quem? Eu sempre pergunto, dorme comigo. Mas já tá na hora de dormir sozinho, né? Porque a gente sabe que isso daqui a pouco pode ocasionar um problema depois. Porque a criança vai ter 5 anos, ela quer continuar dormindo com os pais. Ela tem 7 anos, quer continuar dormindo com os pais. E quando chegar na adolescência, a mãe vai achar que é tão normal a criança dormir com ela que ela não quer dormir com os pais. Tu entende? Então tem que entender esse lado também. Ou quer ou não quer, mas muitas vezes a criança, ela começa a descobrir seu próprio corpo na adolescência, tudo mais, e ela sente vergonha. Então, exato, e ela vai começar a querer ter o espaço dela. Eu assisto um programa no GNT, o Decora, né? E aí uma menina de 9 anos, ela escreveu uma carta pedindo que o rapaz, o apresentador, o Maurício, fosse até a residência e renovasse o quarto, né? Reformasse o quarto da mãe. Porque a mãe havia ficado viúva, né? E então ela foi para o quarto da menina. E o quarto da mãe era espaçoso, grande, com todas as condições, e ela invadiu o ambiente da menina. Então a menina deixou escapar por várias vezes. Ela dizia, não, agora tu vai dormir no teu quarto. A coisa inverteu ali, né? os papéis. Então a menina, com 9 anos, ela já estava dando sinais de que cada uma... A mãe, acredito que no momento que ela ficou viúva, ela, não sei qual o motivo, me parece que foi um acidente ou coisa parecida, bloqueou um determinado campo, né, traumatizou. E ela, o que ela fez? Quem ela tinha? A menina, o filho mais velho estuda fora, no exterior, e ela só tinha a menina. Então o que ela fez? Ela foi para o mundo da menina, de repente, para fugir daqui. Mas e olha que interessante que essa menina, de alguma forma, ela foi criada de uma forma tão positiva e importante que ela consegue, aos seus 9 anos de idade, exatamente. Teve uma ideia para resolver um problema super criativo. Vou mandar, né, exatamente, um novo ambiente, uma nova cor, uma nova... Como um presente para a mãe. Então, assim, essa mãe que, claro, nesse momento deve ter ficado muito fragilizada e apenas conseguiu olhar para a sua necessidade, não para a necessidade da filha. Mas essa mãe também conseguiu criar uma filha de alguma forma, né? Exato, não, e uma questão de amadurecimento. Autonomia, né? Autonomia. A autonomia da criança nesse momento de entender, perceber esse problema, né? Perceber e buscar a solução para ele. Então isso aí é a autonomia na solução da resolução dos problemas, praticamente, né? E esses são aspectos super importantes para a gente pensar em crianças e adolescentes que já tenham sido vítimas de algum tipo de violência, seja sexual, enfim, que para algumas, graças, né, ao bom Deus, eu digo, cada um de nós tem a sua capacidade de resiliência, né, que é naquela capacidade de, mesmo diante de traumas, adversidades, a gente conseguir retomar a vida, né, com um bom funcionamento. Então, a gente percebe que quando a criança ela consegue desenvolver a questão da autonomia, que ela consegue desenvolver inteligência emocional, que ela consegue desenvolver essa capacidade de resolver problemas de uma forma criativa, que ela sabe que ela tem um adulto significativo em quem ela pode confiar, são todos elementos que vão ajudar ela a
pedir ajuda se acontecer alguma situação de violência, né? A não, de alguma forma, aceitar aquilo de forma extremamente passiva. Tudo. Como sou criança, aceito tudo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa investir muito na criação das crianças e dos adolescentes para que, se acontecer, alguém vier tentar fazer alguma coisa ou, de fato, consumir algo, que essa criança não vai ficar refém, porque ela vai conseguir também dar volta. Mas eu preciso também comentar que a resiliência não é uma questão sozinha, que a criança sozinha vai conseguir dar volta. Não, a gente não nós pode... temos que dar suporte. Exatamente. A gente precisa dar suporte para que essa capacidade se manifeste de fato. Então, isso é muito importante, eu acho que... Diego, tu como professor e homem e na educação infantil, tu deve ter enfrentado alguns obstáculos. Né? Sim. É tranquilo hoje trabalhar esses aspectos, esses assuntos com a criança ou não? Embora que a criança, ela nos aceita como somos, né? E não tem muitos problemas. Como é que tu vê hoje? Assim, como eu te falei mais uma vez, né? A Fernanda estando aqui, a Fernanda me acompanhou em todo um processo também. Ela me auxiliou muito em questão de organização como pessoa também. Porque ser professor homem na educação infantil, a gente percebe é tranquilo, né? Realmente é tranquilo, mas ao mesmo tempo tu passa por diversos perrengues, como a gente fala. Tu passa por algumas diferenças, algum obstáculo. Primeiro porque você é um professor homem, muitas vezes as famílias não aceitam a questão, né, essa do homem ir com a criança até o banheiro, né, tudo mais. Mas... existem outras questões, porque uma professora falar, por exemplo, é normal a criança aos 4 anos, ela sentir curiosidade pelo seu corpo, ela ir até o banheiro, ela daqui a pouco se tocar, ou ela se expor para o coleguinha que ela tem, sabe, numa brincadeira de médico, um professor homem falando isso e uma professora soa diferente. Soa. Sabe? Então, assim, muitas vezes não é nem pela questão dos pais, porque como você falou, a criança em si não te vê com o sexo, assim, você é homem ou você é mulher. Isso não vem da criança, isso vem do adulto que coloca na cabeça da criança, assim, ele é homem, sabe? Sim, porque a criança só reproduz, né, Diego? A criança reproduz, então, assim, por exemplo, que nem as crianças fazem festas de Barbie, assim, o Prof. Diego pode ir na festa de Barbie, sabe? Não pode ir meninos, pode só o Prof. Diego, sabe? Então, assim, ou a mesma coisa, a gente vai fazer um acampamento, pode ir só o Prof. Diego, a menina não vai, sabe? Então, eles não têm essa referência, muitas vezes, assim, de sexo, eles querem a tua presença, eles querem estar junto contigo. Sim, eles querem a referência de um adulto importante para eles, que some. Isso, né? Que venha a integrar alguma coisa boa, que parece assim que esse adulto, esse meu professor, ele me entende. Né? Ele está aqui porque ele me entende, eu gosto dele, ele gosta de mim. Né? E eu me sinto protegido com ele, porque tu imagina, na brincadeira, a criança estava indo para um acampamento, as meninas não podem ir, mas o professor pode. Os meninos não podem ir, mas o professor pode. Então isso é uma maneira dele dizer, professor, tu vai comigo porque tu me protege. Não, e eles brincam, eles acham engraçado, porque tem uns que me chamam de mãe, sabe? Eles acham engraçado, então eles falam assim, não sou tua mãe. E eles dão gargalhada, porque eles acham divertido isso. Eles não estão falando da questão sexual, entendeu? Não, pra eles estão se divertindo, eles estão brincando. Ou, por exemplo, professora, opa, te chamei de professora. Não tem problema, entendeu? Exato. Você sabe, eles me chamam de Diego. Eles me chamam de qualquer coisa, muitas vezes, assim, sabe? De outros adjetivos, bonitinho. Como tu é bonitinho, isso só pra mim. Então, assim, é uma questão da criança de relacionamento. Eu acho que os pais entendem isso quando eles percebem o carinho das crianças por mim. Então, quando eles veem essa troca de carinho, eles percebem que é totalmente saudável. O brabo, o difícil, é muitas vezes quem olha de fora e não está entendendo o que está acontecendo. Ou até pessoas de dentro, muitas vezes... às vezes os mais próximos. Os mais próximos, que deveriam estar ao nosso lado ali, né? Dizendo, olha, Diego, eu estou aqui contigo se tu precisar. Não, é quem está ali do lado para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Já passei, com certeza, até porque uma vez aconteceu uma situação numa reunião quando a mãe, né, estava conversando comigo, eu falei assim, mãe, a criança, acho que a Fê estava junto nessa vez, que a criança tinha, né, se mostrado para uma outra criança, e eu falei assim, mãe, tu sabe a vida que eu levo, porque eu já conhecia a mãe, tu sabe a vida que eu levo, então não vou ser hipócrita pra ti falando que isso é um absurdo, é normal acontecer. E essa frase minha não marcou a mãe, marcou minha colega.
sabe? A minha colega ficou chocada com essa frase que eu falei, é normal acontecer, e tu sabe a vida que eu levo, sabe? A vida que eu levo é a minha vida como professor, minha vida como pessoa física, Exatamente. sabe? Minha vida que não quero ter preconceito nenhum, Seus sabe? valores. Os meus valores, os né? teus O princípios, respeito, nossos princípios. Então, assim, essa vida que eu levo, a mãe me conhece, a mãe sabe. Exatamente. E daí a mãe falou, não, prof. Diego, bem capaz, a gente sabe, a gente, né? Não foi nem na tua aula que aconteceu isso, a criança falou que foi na aula da outra professora, mas essa frase ficou tão entranhada na minha colega que no mesmo dia ela me encaminhou para conversar com a psicologia. Tu entende? E graças a Deus que a psicologia também era a Fernanda. E eu fui. Ao invés de te causar um mal, te causou foi um bem danado. E eu falei assim. E na época eu perguntei. Isso é ótimo quando o foco é um e acontece. Não é normal acontecer isso. E daí até a Fê falou assim: não, Diego, é extremamente normal. Mas assim, tenta, né, escutar como soa de um homem falando, tudo mais. E a questão depois que a Denise Tavares, que foram pessoas maravilhosas, né? A Núbia, na época, me acompanharam todo esse processo e elas falaram assim, não, Diego, sabe, a gente te entende, não te preocupa, porque daí me veio uma dúvida do tipo assim, eu, como professor homem, eu fiz um concurso como qualquer outro. Exatamente, não estava A minha função é como qualquer outro, né? Pedia formação. Isso, né? porque eu escutei isso também, eu escutei, porque tu é homem. Peraí, sabe, qual é a diferença de eu ser homem e de ser uma mulher? Tipo assim, no meu trato com a criança, eu estudei para isso também, assim como você, né? Eu estou dentro da faculdade, eu busco orientação, e isso foi uma coisa, depois a gente se empolga a falar, né? Isso foi uma coisa que me levou a descobrir outras coisas, porque daí me buscou a curiosidade diz, não, vamos trabalhar então a diversidade, vamos trabalhar então a questão de gênero, vamos trabalhar isso, né? Vamos dar a volta por cima, porque querendo ou não foi um abuso também, porque eu me pus na cabeça assim, tipo assim, não, nossa, eu não sou capaz, eu não posso falar isso. E daí a gente assume uma postura, né, de a vontade de sair dali. Sim. E largar tudo e fazer outra coisa. E quando eu conheci a Ena, né, porque eu vou falando nomes, porque realmente são pessoas que foram muito importantes. Pessoas maravilhosas assim, que passaram e marcaram a vida da gente tem que falar mesmo. E tem a Adriane e a Ena, mas quando eu conheci a Ena falou assim, tu chegou aqui uma lagarta. Ela falou, agora eu quero que seja borboleta. Vai e descobre. E realmente, daí naquela possibilidade eu fui para a URGS fazer um curso e já emendei em outro, sabe? Convidado por um professor. E assim, e ele falou assim, não, faço questão que tu faça o curso junto comigo, porque ele era um professor homem, ele foi professor de educação infantil, tu entende? Ele teve perrengues na educação infantil também como professor. Hoje ele é pós-doc, professor na URGS. E eu pensei, é assim que eu quero ser, entendeu? É assim, é aí que eu quero chegar. Então não vai ser uma simples... um simples comentário, né? Um comentário pequeno que não acrescentou nada. Uma simples atitude, daqui a pouco, que me levou a questionar a minha profissão, realmente, e que foi fundamental, foi positivo, entende? Porque a partir daí, eu me coloquei no mercado, assim, do tipo assim, não, eu sou assim. Eu acho que serviu até para tu acordar, né? Eu fiquei pensando o exemplo, né, do Diego, que tu tá dando um exemplo para nós vivo da questão da resiliência, né? Então, que teve um momento que tu sofreu um baque, que para ti fez até tu repensar sobre o teu propósito profissional e de vida, enfim. Mas de alguma forma, pelas tuas características e pelo apoio, pelo olhar ou pela conversa que tu teve com pessoas, e depois tu conseguiu ser impulsionado a buscar, atiçou, né, na verdade, um desejo de aprender ainda maior e de te formar, e de formação. E é essa questão que a gente também tem que pensar sobre as pessoas. Nós, graças a Deus, os seres humanos, a gente tem uma capacidade, sim, muito grande de adaptação, de dar volta por cima, a gente tem, só que a gente precisa de um meio que nos apoie para que a gente possa fazer isso. E a gente precisa, então, cuidar muito em relação à questão de jovens e crianças que tenham passado por alguma situação de abuso, de que não é isso que vai definir a história de vida dessa pessoa daqui para frente. Não olhar, cuidar para não revitimizar essa criança, esse adolescente. Isso é uma coisa super importante, porque daqui a pouco essa criança, ela conseguiu falar para alguém, depois ela tem que falar para outra pessoa, tem que falar para outra pessoa. Exatamente. A gente cuidar quem os acolhe nesse momento, que tem que ter um cuidado maior. Exatamente, não tem que saber grandes detalhes. Apoio, né? É o apoio. A gente precisa cuidar para acolher,
levar realmente a sério, dizer que está acreditando nela e que vai Exatamente, fazer algo e não ficar relembrando o ato isso em não si. não vai definir. E não é pra só, vida e a inteira. questão, e a violência, quando nós falamos, não é somente o abuso sexual, não é só Sim. o ato sexual, não é só a agressão física. Mas O negligência, psicológico, a negligência A também. psicológica é muito Né? forte, Aquela coisa né? de quando a criança está no horário de fazer uma refeição e a criança não fez, tu tá vendo que não fez. A criança está um dia frio e a criança está não é porque não tem, é porque a mãe não lembrou, não percebeu, ou o cuidador, né, não percebeu que está frio, que está chovendo e a criança não pode continuar brincando ali, que ela tem hora, a criança tem que ter hora para entrar para dentro de casa, que ela tem, né, isso tudo também é um abuso contra a criança, isso é considerado Isso também. É um trato, é um E tem um trato detalhe contra em a tudo criança. isso, né? A violência é quando ela parte de uma pessoa que tem uma hierarquia maior, uma pessoa que é referência para ti muitas vezes, tu não questiona essa violência, tu aceita e te faz refletir, né? Uma pessoa com uma hierarquia maior do que eu, se falar assim, daí depois, por mais que lance no grupo dos pais, ai, não se preocupem, prof. Diego não leva, não acompanha no banheiro, tá? Mas tipo assim, entendeu? Qual o problema se eu levar no banheiro também, por mais que não aconteça, mas tipo assim, qual o problema? Sim, E daí te faz questionar. de olhar, de orientar E daí, algumas vezes. e daí, nesse momento, podia surgir N questões. Ah, mas por que ele não leva no banheiro? Tu entende? Mas qual o problema dele não levar no banheiro? O que aconteceu para ele não levar no banheiro? Entende? E graças a Deus nesse ponto que me fez questionar tudo isso, mas por que eu não posso levar? No momento eu falei, não, mas eu não levo, mas por que eu não posso levar? Os pais apoiaram assim, então, mas não tem problema nenhum se ele levar no banheiro. Não tem problema nenhum se ele ficar com meu filho sozinho na sala, não tem problema nenhum. Você entende? Então, esse apoio dos pais Exato. é fundamental. Como você falou, na resiliência. Então, tu perceber que tem pessoas por trás te apoiando, porque por mais um momento tu começa a refletir sobre tuas ações, tá, mas o porquê que daqui a pouco eu não posso dar banho de mangueira nas crianças? Sabe? Se é algo tão saudável, é tão... Porque é a maldade na cabeça das pessoas. Exatamente. Não, Entende? e também a questão das ofensas, né? Chamar a criança, ai, burro, que nem a gente ouve. Ouve muitas vezes algumas mães largam a criança na porta da escola e dizem, entra seu burro, tu é isso, tu é aquilo, sabe? A maneira que fala, cuidado aí, cuidado, sabe? Não trata, tu vê que não tem um carinho. Isso também é uma violência, né? É. Exatamente. Então, a gente cuidar para a gente não estar normalizando algumas atitudes em relação às crianças e aos adolescentes que a gente acha que culturalmente, ok, normal. é isso mesmo. Eu preciso também só colocar um outro ponto que a gente ficou falando muito sobre a questão da figura do homem. Mas a gente também sabe que a questão de violências não é só os homens que Não são praticam. somente os Figuras homens. femininas também praticam, então é importante a gente ficar atento. Na verdade, os dados né? são maiores, né, de mulheres que cometem daqui a pouco essa questão dessas violências contra as crianças. Pois é. Né? Até porque existe um número maior de mulheres no mercado também e tudo mais. Até antes de pensar sobre isso, eu refleti, porque São Paulo é uma questão também, porque São Paulo, né, vocês sabem que eles proibiram o homem na educação infantil, depois de um tempo que querem proibir, né, essa questão também. Então, e foi onde que veio toda a tona, todo o ato, não, mas o que acontece mais é por mulheres na educação, né, assim, esses abusos, assim, tanto psíquicos e tudo mais. Então, qualquer um, o ser humano em si, tanto homem quanto mulher, né, a gente tem que estar sempre atento, as crianças têm que estar atentas, as famílias têm que estar atentas, né, a gente tem que estar atento às atitudes de quem leva essa criança, quem busca essa criança, com quem essa criança fica pós-escola, porque muitas vezes os pais estão trabalhando, daí elas ficam pós-escola com outra pessoa, e tu tem que estar observando o comportamento dessa criança diariamente. Diariamente, né? Então, assim, é independente do sexo, você tem que observar o comportamento desta pessoa com essa criança, a relação que essa criança tem com esta pessoa, né? Como é que é essa proximidade, né? Como é que... Porque muitas vezes existe a questão cultural também, né? Ah, aconteceu com a minha mãe, acontece comigo, pode acontecer com o meu filho, né? A transgeracionalidade, né, da questão dessa transgressão, que a gente sabe que acaba muitas vezes se tornando como um hábito, como um meio de vida, né? Então, aconteceu comigo, eu vou fazer e seguir. Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que sofreram acabam em algum outro momento
causando isso para o outro, mesmo sim. ao outro. Ou não causa, mas ou vive assim, refém desse medo de que vai acontecer então com seu filho, de que vai acontecer, ou acaba se envolvendo em relacionamentos com um companheiro, uma companheira que seja desse Abusivos perfil, também. abusivo, Demais, muita opressivo, troca, dominador, né? Então, na verdade, são desdobramentos de uma violência que podem seguir uma vida toda e pular gerações ainda, né? E seguir gerações à frente. Então, quanto mais consciência a gente levar, e como nós melhor. podemos ajudar as crianças, ou não digo nem somente a criança, somente o adolescente, mas também as famílias, né? Porque a família sofre, né? Como nós podemos levar essa ajuda às famílias? Quando realmente é uma situação de violência intrafamiliar, né? Que é dentro do seio familiar que acontece, né? Que o violador de direitos está ali, realmente é muito mais difícil e complicado lidar com isso, porque geralmente a gente tem aí, né, uma questão de um casal que quem fez a violação geralmente é a pessoa também que sustenta a família, geralmente é a pessoa que tem com ela o controle e o poder, né, nas mãos, o poder financeiro muitas vezes, né, e aí o companheiro ou companheira fica naquela situação de eu dependo dessa pessoa. Então, às vezes, as pessoas sabem o que está acontecendo ou até veem acontecer e negam. Pois é, eu sempre que chega este mês de maio, eu sempre lembro do menino Bernardo. Sabe, isso me causa uma dor, uma tristeza, porque o menino, ele buscou ajuda. Ele pediu ajuda nos lugares de quem realmente podia ajudar. Nos locais certos, né? Nos locais certos. Ele foi extremamente inteligente, né? Sabe, ele tinha uma situação de vida estável, ele poderia, e a madrasta fazer esse tipo de coisa e o pai sendo conivente, sabe, permitir, por quê? Porque o menino queria, ele perturbava os olhos deles? Não, ele queria atenção, ele era uma criança. Se nós adultos queremos e desejamos atenção, enquanto alguém não nos dá atenção, nós também não ficamos completamente satisfeitos, nós vamos atrás de alguma forma, ou a gente liga para a pessoa, ou a gente vai atrás, né? Tu precisa. Que essas situações realmente não passem em branco e não sejam só relembradas em meses de campanhas nacionais ou mundiais, né? É algo que a gente tem que trabalhar o ano inteiro. Não tenha sido em vão, né? A passagem dessa alma, né? Desse ser, assim, nesse planeta. E assim como outras crianças também foram muito especiais, enfim, que foram vítimas, né? Exato. Então que não tenha sido em vão, que a gente possa realmente estar olhando para o nosso, não ficar só cuidando do outro, né? Exatamente. Muitas vezes pode estar sendo dentro de casa, pode estar acontecendo muito não perto. É focar no cuidar o filho do vizinho, ver o que está acontecendo na casa do vizinho. Não, olhar para si, é olhar, né? Observar os sinais, observar as mudanças de comportamento. Exatamente. Né? Presentes, né? Às vezes são coisas assim, criança aparece com presente, pois né? Com um docinho. Quem deu, quem foi que deu, por que deu, ou dinheiro, ou uma roupa, ou... Enfim, porque muitas vezes é assim que as pessoas aliciam, né? Assim que as pessoas se aproximam. O abusador, seduzindo. né? Ele tem essa possessão, né? Esse sentimento de posse, de querer estar muitas vezes com a criança, sem necessidade, às vezes. O abusador, né? Na maioria das vezes, né? Como é que ele vai conseguir acesso a essa criança? Porque geralmente já é alguém que a família confia, não é claro, acontecem situações que são estranhos, enfim, ok. Mas a maioria das vezes, como é que ele consegue esse acesso tão fácil, digamos, a essa criança? Porque ele é um ser que a criança já tem acesso. Exato. Que muitas vezes já tem uma boa relação de alguma forma, que a criança até gosta. A criança gosta, a criança já confia. Os então casos fica muito mais fácil. Né? Exatamente. Convívio, daqui a pouco um convívio social, né? A criança tem essa relação, essa intimidade, a criança tem, como você falou, ela gosta dessa pessoa, né? Então a pessoa sujeita isso muitas vezes e a criança entende como normal. Exatamente. Ou a pessoa passa porque a criança como uma violência. Não, porque a criança é afeto, né? Interpretado como uma violência. Muitas vezes interpretado como uma forma de receber afeto. É assim que essa pessoa mostra que gosta de mim. É com exatamente, esse carinho, porque o que ela faz? Ela faz com que a criança confie nela extremamente e fique quase que dependente. Para que quando ela for agir, né?
E porque não há um pré-diálogo sobre isso, né? Não há um pré-diálogo, por exemplo, senta ali no colo do Papai Noel. Pode não ter besteira nenhuma, como pode ter besteira todavia, sabe? A criança não quer, senta no colo. Isso é aquela foto da criança chorando no colo. Chorando exato. Ótimo exemplo, Diego. São coisas que as famílias têm que pensar e têm que refletir, sabe? Não tem problema dela sentar no colo do Papai Noel, mas tem que pensar que se ela quer sentar, a forma que ela senta, como isso sim, partir dela. Ele não é um Papai Noel, ele é um estranho para aquela criança, muitas vezes, porque é uma pessoa do convívio dela, sabe? A gente tem que pensar tudo isso. São essas questões, eu acredito, né? E hoje nós temos muitos recursos nas quais a gente pode trabalhar. Tem vídeos no YouTube. Na semana passada, as minhas colegas e eu selecionamos um vídeo que a Fafá Conta. O nome do canal é esse, Fafá Conta. Então tem várias histórias que tu pode trabalhar, que a mãezinha que está em casa não precisa esperar que a gente fale. Se não quer falar ou não se sente à vontade de falar, mostra um videozinho, um vídeo, é um desenho, é uma historinha, né? Através de personagens que não tem a ver, né? Isso. Então são menos ameaçadores, realmente. Exatamente, é uma maneira bonecos, lúdica. Bichinho de pelúcia para contar uma história. Porque tem que quebrar esse tabu, né? As famílias têm que quebrar esse tabu, na verdade, também. E necessita, eu acredito, pré-diálogo antes de qualquer ação. Porque como é que a criança vai desconfiar ou vai se proteger de algo que ela desconhece? Criar esse conceito de certo e errado, muitas vezes também, né? Que nem eu já ouvi amigas minhas falarem, quando eu era criança, né, lá em Barbacena, que nós brincamos, quando eu era criança lá, eu tava com 13 anos, tava crescendo os peitinhos, e daí vinha um senhor e falava assim pra nós, né, da família, assim, olha só, eu te dou uma bala, mostra os peitinhos, tá crescendo. Daqui a pouco não tinha maldade, mas olha só que ficou até hoje, tu entende? Fica. Então, assim, naquela época, acredito, não sei, mas acontecia tanto quanto, só que tinha menos informações, globalização. Exatamente, não era visto como assédio e tudo mais. Então a gente tem que parar. Como tu falou em vídeos, né? Eu assisto muitos vídeos também, principalmente criminais, coisas assim, e vejo casos de criança que daí ela conversou com outra pessoa, que daí raptou essa criança, mas conversava como se fossem amigos. Daí tu pensa, daí a pessoa sempre fala, né? Se conversava como se fossem amigos, então a criança conhecia essa pessoa. Tu tava entende? Bem próxima. Quanto tempo já não via essa pessoa? Nesses vídeos criminais, assim, essa semana assistindo no Netflix também Sementes Podres, e o rapaz relata de um amiguinho dele que foi abusado e depois a criança foi enforcada. Daí não se sabe se a criança se enforcou, se enforcaram a criança. Mas assim, tu entende o trauma que isso pode causar na vida de alguém e os aspectos que estão na tua volta. Não é para te desconfiar de todo mundo agora. Mas é alertar, né? Alertar, conversar. A questão da violência, a gente sabe, né, que a violência, os maus tratos e violência sexual são questões uma das questões que mais prejudica o desenvolvimento de uma pessoa, de um ser, é ser violado, né? Então a gente não pode banalizar isso de forma nenhuma. Cada vez mais precisamos falar, precisamos lembrar e precisamos sim orientar e educar. Então, desde os pequenininhos, né, a primeira coisa, muitas vezes a gente tem que, antes de falar para o filho e orientar, a gente tem que olhar para nós e dizer, bom, como é que é para mim falar sobre isso com o fulano? Porque daqui a pouco eu mostro um vídeo e depois podem vir as perguntas depois do vídeo. E, bom, não, só ver o vídeo porque a mamãe já não sabe falar mais sobre isso, né? Então, assim, daqui a pouco antes é um diálogo consigo, né? Pensar, bom, tá, eu achei bacana esse vídeo, acho que eu posso falar com meu filho sobre isso. Se ele fizer uma pergunta e não saber responder, eu vou dizer, olha, a mamãe não sabe ainda, mas eu vou pensar, eu vou te responder, tá? Enfim, ou a mamãe vai pedir ajuda para prof, ou a mamãe vai pedir, saber para quem pedir, né? Esse auxílio, buscar ajuda, né? Buscar ajuda. A orientação das escolas, gente. É maravilhoso. As orientadoras maravilhoso. As nossas orientadoras são maravilhosas. Eu digo pela minha Rosa, que a Rosa coloca muito sobre isso também, né? A Aline também de outras escolas coloca sobre isso as orientações sexuais, coloca no grupo, né, sobre a denúncia, é crime. Elas colocam de uma forma bem aberta, o material que vem da SME, inclusive, assim, e que elas buscam também, colocam de forma tão aberta que isso auxilia nos pais. Exato. Então, assim, já estão levando uma informação para vocês, né? E o interessante é a mãezinha ir na escola conversar com a orientadora, né? Pode ir, não necessita, não tem medo, né? Ninguém vai
saber, é tudo muito sigiloso que elas conversam entre quatro paredes, as orientadoras não nos falam, né? Conversar com o professor também, né? E é muito importante ter esse retorno do pai. Orientador. Né? É importante ter esse retorno do pai. É importante o pai ter esse olhar, chegar na escola e perguntar como é que é o comportamento. Eu tenho uma menina, por exemplo, que eu não vou falar o nome dela, mas eu adoro essa atitude dela, né? Que eu acho muito engraçado, na verdade. Quando ela ia no banheiro, quando ela vai no banheiro, e como é maternal 1, ano passado era maternal 1, né, hoje é maiorzinha, e ela falava assim, tu é homem, tu não vem aqui que tu é homem, sabe? Eu falava, ai, não te preocupa que eu não vou chegar aí, sabe? E daí eu falava, alguém pode ir lá, por exemplo, ajudar a fulana, daí, ou levar o papel, ou qualquer coisa assim, porque respeito. Um respeito e autonomia, sabe? Depois, claro, a gente se pergunta por que ela tem essa diferenciação de homem, não é homem. Porque ela foi orientada. Não vamos condenar isso que ela foi orientada. Mas toda a questão daqui a pouco também de ela entender que tu é homem, tu não pode chegar perto de mim, entendeu? E daqui a pouco de recorrer a um auxílio, a um socorro. Sim, já aconteceu de eu ter aluno, um menino, que ele precisava ir ao banheiro e ele tinha vergonha de me pedir para abrir o zíper da calça, aquele botãozinho, as mães colocam aquele... Hoje não é mais tanto, né? Aquele botão duro da calça jeans. Difícil de abrir e acabou fazendo xixi na calça. Então daí o que aconteceu? A mãe conversou em casa, orientou, mas não era coisa que a mãe não... De repente, acho que esperava que... Parte dele, né? E aí depois nós tivemos um bom relacionamento, assim, ele sempre me pedia, ele ia ser todo arrumadinho, todo engomadinho, né? Camisa, calça jeans, aquela coisa toda. Então nós temos que criar esses espaços, nós adultos, não somente nós educadores, mas também a família. Mas né? Eu acho que, voltando um pouquinho também, que a gente acabou não respondendo talvez tanto a questão de como trabalhar fazer isso, e né? como trabalhar, né? Então, assim, na questão realmente de quando acontece dentro da família, bom, se isso chega ao conhecimento de alguém, né, e alguém resolveu realmente levar isso adiante, primeira coisa, qualquer tipo de violência é importante que seja cessado, né? Assim, no momento que se fica sabendo, mesmo que isso não chegue ainda a um tipo de denúncia, mas que se o adulto que é o protetor dessa criança, ele conseguir afastar esse violador, né, do convívio, conseguir afastar, conseguir realmente impedir, dizer para a criança que acredita e que vai protegê-la, assegurar de fato essa proteção, essa é a primeira coisa, é cessar, né? Que essa violência possa ser cessada. Sim, naquele momento que foi descobriu, né? Então essa é a primeira questão, né? Temos locais também que a gente precisa pensar, claro que denúncia é muito importante que seja feita assim, mas que também saber que tem locais de atendimento que essa criança vai ser acolhida, né? Muitas vezes, então, nesse momento, vamos supor, de pandemia, de isolamento, né? As famílias todas têm algum contato, pelo menos no WhatsApp, com algum professor, alguém da equipe diretiva da escola, algum diretor, enfim, com certeza, alguém fora da família vocês têm, que vocês devem confiar e que vocês devem acionar. Isso é muito, muito importante. Então, que nesse momento chegue ao conhecimento de alguém que vai saber como encaminhar essa situação. E buscar o auxílio, né? Tem que buscar o auxílio, né? Temos as unidades, né, básicas de saúde. Sim. Aqui no município está se organizando o CREAS, né, que é da assistência social, que é um local também que vai ser específico para poder acolher essas famílias e essas crianças que tiveram seus direitos violados. Está se organizando esse espaço. Uma coisa boa, né? Temos o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, para se pensar também no atendimento em saúde mental, para quem sofreu, né, essa violência. Então, a gente precisa também, na rede municipal, temos as psicólogas escolares também, que a gente se coloca à disposição também para poder efetuar esse acolhimento, essa escuta e o encaminhamento necessário. Então, não se sintam sozinhos. Eu imagino que essas famílias, em algum momento, devem se sentir extremamente solitárias, reféns dessa situação, mas a gente precisa começar pedindo ajuda, porque sozinho a gente não consegue pensar às vezes. Muitas vezes eles não sabem a quem recorrer, né? Então essa agora é a hora de orientação, que nem a Fernanda passou, porque eles não sabem a quem recorrer. Não sabem o que fazer, porque imagina, deve ser cair um balde de água fria na pessoa. E principalmente manter destrói a família, destrói uma família, a pessoa não sabe o que fazer, para quem correr. E manter esse ambiente seguro para a criança, que nem a Fernanda falou, mas de que forma? Daqui a pouco, se ele é o provedor ou se é a provedora, tu entende? Ou se é uma pessoa com uma hierarquia ou um poder sobre essa família tão forte, né? Então, assim, nesses pontos de questionamento, que assim, a gente não deve
pensar 2 vezes, mas sim buscar o socorro, né? Buscar um auxílio, porque muitas vezes as pessoas têm que sair de casa. Então, assim, esses abusos te faz pensar assim, por que a mãe abandonou a família? Por que fulano abandonou a família? Por que abandonou o filho? Sabe? Tipo, tendo entender o que está acontecendo por trás, daqui a pouco te colocar no lugar dessas pessoas, porque é importante a empatia nesse momento. Exatamente. Também, né? E auxiliar essas pessoas e orientar de como buscar auxílio. Que nem a Fernanda fez, muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer. Onde buscar ajuda, né? Então a gente precisa sempre ter uma rede de apoio, todos nós, mesmo que a gente esteja muito bem na nossa vida, é importante a gente saber com quem que a gente pode contar, porque a gente nunca sabe quando a gente pode precisar. Considerações finais? O papo está muito bom mesmo. Nós poderíamos emendar e gravar mais, né? Porque é um assunto muito delicado, gente. E hoje nós podemos conversar, hoje nós podemos discutir, levar um pouco mais de conhecimento, né? De repente amenizando talvez o problema de algumas pessoas, né? E eu saber que eu posso contar com vocês e que essas famílias que estão em casa têm sim ajuda. Busquem um professor, busquem, né, alguém da comunidade escolar, que vocês sabem, alguém mais próximo que vai encaminhar, vai dar um norte. Às vezes até um lugar, por exemplo, se a família se frequenta alguma igreja, algum tipo de... Essa questão também, que muitas vezes a rede de apoio também pode ser, pode fazer parte. Quem é que faz parte da sua rede de apoio? Uma P ali, né? Então, e poder recorrer a essa pessoa, vocês não estão sozinhos, não se sintam sozinhos. Por favor, mais de uma pessoa pode ajudar a pensar, ampliar as possibilidades, porque quem está nessa situação se coloca também como refém, é colocada como refém do medo. Então, se tiver outra pessoa de fora, vai ajudar a pensar em possibilidades, né? Mas o importante é, se você sabe, se você está sabendo o que está acontecendo, precisa ser cessado. Porque os danos da violência vão depender muito, claro, da idade que começou, que esse ato começou, a frequência com que essa criança foi violada, quem foi a relação que tinha com essa pessoa, né? Se acreditaram nela, se cessou no momento que foi descoberta, se foi protegida ou não. Muitas coisas que vai depender de como é que isso vai se desdobrar depois, né, no futuro dessa criança. Mas é possível, com todo o amparo, que seja retomado depois também a questão do desenvolvimento, né? Que não pensar nessa criança que vai ser uma vítima para o resto da vida, que ela vai poder depois até fazer escolhas saudáveis para a vida dela, quando ela for escolher um namorado, uma namorada, um parceiro, quando ela tiver filhos, que ela não vai estar repetindo. Mudanças são possíveis, mas só com apoio. Exato. Com tratamento adequado. Eu acredito que é um momento tão delicado, né, quando a gente trata nesse assunto, mas realmente a gente tem que quebrar os tabus, a gente tem que orientar. É um momento de orientação, dos pais orientar em casa sobre o respeito do seu corpo, né, as escolas orientar sobre o meu corpo, o corpo do outro, tá sempre atento a essas relações, as pessoas que estão na nossa volta, a quem tu deixa os teus filhos, sabe? É uma questão de reflexão, eu acredito, assim. Tem que estar atento a isso, tem que refletir, tu tem que pensar, não é porque tu tem que trabalhar que tu vai deixar teu filho com qualquer um, não pensa nessas ações, né? Eu acho que isso é possível. E acima de tudo, saber que tu pode te reinventar, tu pode buscar esses auxílios, todos que estão propostos a ti, e que independente do abuso que tu sofreu, você não tem que passar por nenhum abuso. Sabe? O abuso não é saudável. Então, não é o que te sugere, o que te... a vida mostrou... Não é o normal. Isso, fugiu a palavra, né? Não é o normal isso. Não, tu tem que ser feliz, tu tem que buscar, né? Ser feliz na felicidade, te reinventar e ser outra pessoa, né? Acima de qualquer coisa, eu acredito. Porque é difícil, daqui a pouco, quem recebeu, né, esse tipo de abuso, independente do tipo de abuso que for, mas é bola pra frente, né? Tu tem que buscar os auxílios, realmente eles têm que buscar os auxílios, buscar quem te apoia, a questão da resiliência, né? Principalmente manter o lugar seguro para essa pessoa, né? Que nem falou, assim, tirar o abusador, a pessoa que está sofrendo esse abuso de vez, entendeu? Manter o lugar seguro, tentar entender o que está acontecendo, buscar todo... E não desconfiar da pessoa que está passando por isso. Porque muitas vezes a pessoa vem... acolher a pessoa, né? Acreditar, acolher e proteger. Acolher porque ela vem te falar daqui a pouco, né? Que nem o caso do Bernardo, tu falou, ele, poxa, olha, ele foi em tantos lugares, assim, mas era uma criança, né? Por que Por isso que eu acho muito interessante nós sempre ouvirmos o nosso aluno.
Pode ser uma coisinha mais banal, mas a gente tem que ouvir, tem que dar atenção. Isso mesmo, e validar, né? Validar. O sentimento, validar a emoção, validar essa escuta. É assim que a criança vai crescer, entendendo que o que eu falo, que eu tenho voz e tenho vez. Exatamente. E não é a criança que vai crescer pensando, não adianta eu pedir ajuda, não vão acreditar, não adianta eu falar, não vão me ouvir, não adianta eu fazer, que não vão ver. Respeitar porque essa se criança, ela tenta né, falar uma vez e não é ouvida, sabe? Pra ela estar atenta a ela, ao comportamento dela, né? Daqui a pouco, a aprendizagem dela tá tão dispersa hoje, o que está acontecendo em casa? Tu vai conversar com ela, o pai e a mãe brigaram, sabe? Esse acho que é o tipo de abuso mais frequente normalmente que a gente tem, né? Porque eles falam pra gente, o pai e a mãe brigaram, o pai bateu na mãe, a mãe empurrou o pai, sabe? Isso é um abuso pra criança, né? Forte, acho que é os mais frequentes que a gente tem, assim. Então, a gente tem que estar atento a isso, ela vai representar isso. Por que a criança está batendo hoje? Vamos perguntar pra ela. Sim, já pararam pra observar, né? Por que ela tá batendo hoje? O que tá acontecendo com ela? Ela apanhou na casa de fulano, na casa de quem, sabe? O comportamento, como ela fala, fica quieto, né? Ou não conta. Tipo assim, por que ela está utilizando isso? Né? A gente tem que estar atento a esses comportamentos das crianças, eu acho, principalmente de jovens, de adolescente, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Nossos adolescentes, né? Que muitas vezes se retraem, né? Ficam quietinhos, automutilação, também se machucar. De alguma e forma. passa despercebido isso muitas vezes, porque às vezes a correria pode do dia a dia, até um suicídio e a gente não observou, não prestou atenção. E aí depois não adianta, né, achar, pois eu não... De alguma forma vai ser comunicado, não é sempre que vai ser comunicado verbalmente, falando, mas de alguma forma sempre uma violência a pessoa está comunicando de alguma forma. Quanto menores, as crianças são mais suscetíveis também, vão demonstrar até adoecendo mais facilmente, se queixando de dores, né? Muita dor, às vezes, na cabeça, é muito enjoo, né? São dores que não se entendem, que não se entendem, porque que não se justifica, normais, febres, né? Enfim, então também são sinais importantes. Eu agradeço, Diego, muito obrigada de coração mais uma vez. Mesmo. A Fernanda, muito obrigada. Nossas portas estão sempre abertas, vocês sabem que serão convidados novamente. Muito estaremos aqui. Com certeza. Eu não falei do batom que eu estou usando, é um batom, ele é mate, com ácido hialurônico da linha Make Be, do Boticário. Aí tá lindo, lindo, lindo. Às vezes as pessoas perguntam, mas tu passa batom e põe máscara? Sim, eu passo batom e põe máscara. Eu tô de batom, gente, aqui embaixo. Porque além de estar hidratando, eu estou ficando, além de ficar bonita, eu estou hidratando os meus lábios. Né? É muito importante. Então eu quero fazer um agradecimento às gurias do Jack Hambúrguer, a Vanessa e a Mariana, que me presentearam com um hambúrguer maravilhoso, gente. Uma opção, né, para noite, final de semana, não quer jantar, não quer jantar, chama as gurias do Jack. Eu não tenho contato, mas procura ali nas redes sociais, Face, Instagram, né, um merchan bem rapidinho. Tá? E quero dar os parabéns para as minhas amigas que aniversariaram na semana passada, dia 19, terça-feira. A Michele Tavares, a Analice Brunizac, e agora, dia 29, sexta-feira, minha sobrinha Laís está de aniversário, nosso bombonzinho da família, Princesa Bombom, está completando 2 aninhos. Então, gente, não vamos nos calar. Qualquer suspeita, denuncie, comunique, tem medo de denunciar, comunique a escola mais próxima, procure uma unidade de saúde. Disque 100. O Disque 100 é muito importante, mas não deixe, se está sabendo, se nós estamos sabendo que está acontecendo alguma coisa aos nossos olhos, que tem alguma criança, algum adolescente que está sendo vítima de abuso sexual, negligência, abandono, né? Tudo isso, gente, é um abuso à criança, é um abuso ao adolescente. Denuncie. Lembrando a todos que onde tem amor, tem cuidado. Patrocínio das lojas O Boticário. Fiquem com Deus e até a próxima. Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La Blanche